10, 5 mais 5. Porque a gente não tem Vai dar certo? Dá tempo. Vamos lá, começando agora. Dá tempo. Então, já começa agora, mas eu tenho que deixar rolando sem informação. Vou cobrar 3 autorais ainda. Boa noite, excelentíssima professora, demais doutores, amigos de carreira. Um dos temas que hoje em dia está muito em voga é a questão da redução da maioridade penal. Esse foi o tema proposto pela nossa excelentíssima doutora professora e o nosso centro ficou contra o referido tema. Então, na minha mente, a primeira pergunta que vem é por que reduzir? Por que instituir a redução da maioridade penal dos 18 anos para os 16? Bom, algumas questões permeiam essa situação, inclusive a interrogativa, a incógnita se uma pessoa de 18 anos ela tem plena ciência de um ato ilícito que ela comete, do direito do outro que ela chega a interromper. Ela tem ciência. Um de 16 também tem. Um de 14 tem também. A exemplo disso, eu presenciei uma criança de 4 anos de idade, juntamente com a sua mãe, ela pegadinha na mão da mãe, e ela dizia assim: mãe, olha a polícia prende. E a mãe disse: realmente, filha, ela prende, se você fizer alguma coisa errada. Aí ela disse: matar não pode não, né, mamãe? E ela disse: não, matar é errado, matar é pecado. Traduzindo para o nosso tema, o que vem a apresentar com relação a isso? O que eu depreendi disso é que uma criança de 4 anos de idade, ela sabe o que é errado. Mas é por isso que vai se reduzir a maioridade dela, para que ela, se vier a cometer algum ato ilícito, ela venha a ser punida tão nova, porque na medida que hoje existe, pessoas fazem coisas erradas, o que nós vemos hoje é uma doença na sociedade, um problema político e um problema mais do que isso, um problema social. A sociedade em si ela está enferma. A sociedade ela clama por justiça. E os meios políticos acham que, reduzindo essa maioridade, vamos vir a ter uma plenitude de paz. E isso está errado. Por quê? Porque a lei sendo mudada não trará paz. Porque o problema está muito longe. Todo o problema da impunidade, todo o problema da criminalidade no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, está muito longe de ser associado a uma idade de 18 para 16 anos. Creio eu que a situação poderia sim ter um respaldo maior se houvesse primeiramente a conscientização dos órgãos, a começar pela família, depois pelo Estado, a própria igreja em si, a assistência social que não existe. Vamos obter um exemplo, por exemplo, de uma sociedade que vive na favela. Uma criança que é criada na favela, ela tem um pai marginalizado, ela tem o seu avô também no mesmo caminho marginalizado. O meio que ela vive a induz a ter como status uma arma na mão, a ter um fuzil na mão. Então essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele vai se espelhar no que ele vive, ao redor dele. A sociedade em que ele vive o imputa a viver dessa forma, o imputa a ser sociável, agindo com criminalidade. A pergunta é: esse jovem, ele merece ser punido aos 16, aos 15, aos 17 anos, porque ele aprende a viver assim, porque uma sociedade que ele vive o imputa a dar valores a esse, porque na verdade todo o problema está pautado nisso. O problema está pautado na falta de respaldo que o governo em si não nos dá, que o governo ele deixa a desejar a não efetivar as obras de políticas públicas necessárias para nós. Por exemplo, podemos ver a situação da China, do Japão. O Japão em si, o que foi que o Japão fez? Em vez de reduzir a maioridade, o Japão ele antecipou, ele prorrogou para os 20 anos. O Japão ele vê que a questão da antiviolência está na educação. O que nós precisamos hoje
é ter políticas públicas aplicáveis, ter aplicabilidade das leis. O que nós precisamos hoje é cobrar do Estado que ele tenha essa efetividade, que possamos usufruir do que está na pauta, do que está na lei, e não jogar no jovem de menor idade a culpa por ele ser marginalizado e disso querer que esse venha a ser punido antes do tempo. Algumas pessoas podem alegar que o jovem tem 16 anos, ele já pode votar, ele já pode obter a ciência para pensar quem eu quero eleger para prefeito, quem eu quero eleger para vereador, para presidente. Você não pode jamais comparar, jamais você poderá comparar uma mentalidade de uma pessoa escolher seu governante para ele ser jogado numa cadeia com pessoas hoje de 15 anos ser jogado numa cadeia com outros de 35, 50 anos que já são profissionais no crime. Essa pessoa entra pequenininho, na forma de dizer, metaforicamente, um bebê e sai um doutor. Então você tem que pensar nisso, você tem que ver que a solução do Brasil não está na lei, não está em reduzir a maioridade penal. A questão está, sim, na sociedade aplicar, na família exercer o seu papel, como diz a Bíblia, ensina o filho no caminho que deve andar, e até envelhecer nunca se desviará dele. Então o problema está nisso, a aplicabilidade da lei, o problema da sociedade em si e o problema do sistema ser realmente aplicável. Boa noite a todos, juristas aqui presentes. É bem verdade que quando ouvimos falar ou quando tratamos aqui no Brasil da redução da maioridade penal, é um tema que mexe com os sentimentos, é um tema que a sociedade, de forma emotiva, tem abraçado e que não acredito que não seja o nosso caso. Nós estávamos tratando aqui de direito, nós estávamos aprimorando nesta área, sabemos que temos que usar de razão e que nem sempre punir será a solução, porque punir também traz suas consequências maléficas, tanto aos punidos como para toda a sociedade. Quando se fala em redução da maioridade, o que vem em nossa mente são os atos infracionais cometidos por menores. E a sensação que paira sobre a sociedade é de impunidade, o que não é fato. Pois nós sabemos que a punição existe, o ECA assegura tanto os direitos como também regulariza essas punições, e nós não podemos deixar de citar que reduzir a maioridade, de acordo com o conteúdo do artigo 228, justamente, é inconstitucional. O conteúdo do artigo, ele traz a alusão à inconstitucionalidade de se reduzir a maioridade. E a mídia tem trazido à tona, na verdade, situações de repercussão, de repercussão com relação a crimes praticados por menores, exigindo providências, exigindo punição, mas na verdade o desfecho, o resultado, a mídia não nos transparece, ela não nos traz. Na verdade tenta-se, talvez até de forma intencional, talvez até com uma certa intenção, aflorar na sociedade esse sentimento de revolta, que a punição é o que vai resolver, e não é, porque havendo a redução da maioridade, nós sabemos que nosso sistema penitenciário já é superlotado. A que ponto vai chegar? Nosso sistema penitenciário é um sistema falido, e temos conhecimento, que somos sabedores, que não funciona, que não restitui, que não educa ou reeduca. E no caso dos menores, com relação à punição, muitas vezes ela é até mais severa do que aquela punição dada aos maiores de idade. Porque aos maiores é permitida a progressão de pena
E num caso, por exemplo, de roubo, onde um maior pode pegar até 4 anos e um menor até 3 anos de reclusão, ele vai ser tratado, o que acontece? Ele não há progressão para ele. Certo? Mesmo que ele atinja a maioridade, os senadores, ele vai ter que cumprir. Se a sentença dele for 3 anos, ele vai ter que tirar os 3 anos. Então, cabe aos estudiosos, não no calor das emoções, não ao ver, ao receber através da mídia, pedir para punir, porque reduzindo a maioridade penal, o menor com 16 anos, ele vai poder ser vereador, ele vai poder ser um prefeito, ele vai poder conduzir seu próprio automóvel, o que pode causar, lógico, algumas situações. O menor de 16, 17 anos, se ele atropelar alguém, é só punir que resolve. Então, a princípio, vai se falar mais em outras situações. O que nós queremos agora, nesse momento, é trazer essa questão da consciência, da razão, do uso da razão no debater desse assunto. Para que os senhores tenham ideia, estatísticas provam que dos crimes praticados no Brasil, cerca apenas de 10% são praticados por adolescentes ou jovens. Dos tais, 1,09% são os crimes mais cruéis. Então, ou seja, se reduzindo, na tentativa de reduzir a maioridade, acredita-se que a estatística vai cair, que os crimes vão diminuir, é uma falha. Isso daí é totalmente ilusão. É como já foi relatado agora há pouco, a mídia em si, ela tem um poder muito grande de persuadir. Quando acontece um crime que envolve um jovem, a mídia cai em cima, fazendo com que a política que ela planeja apregoar seja desenvolvida na cabeça de cada um dos senhores. Então, por isso, eu reafirmo que a solução não está na redução da maioridade. Essa maioridade, ela é totalmente aceitável. A questão da superlotação nas cadeias, já pararam para imaginar como será exorbitante? O sistema penitenciário ele já não supre a necessidade atual. Que dirá menores com 16 anos? Creio eu que pelo menos dobraria aí a quantidade de detentos, de presos dentro das cadeias e a solução. E cadê a reabilitação dele na sociedade? Esse menor, como já foi dito, ele só vai se marginalizar cada vez mais. Ele não vai de maneira alguma se ressocializar, se preparar para que volte e que possamos ter esperança de conviver com ele, sentar na mesa de um restaurante juntamente com ele. É complicada essa situação da redução da maioridade. Hoje em dia vemos que o tráfico em si ele alicia menores. Estatística também prova que na maioria dos traficantes são adolescentes de 13 e 14 anos de idade. Hoje são de 13 e 14 anos, porque a maioridade é 18. Se a maioridade for reduzida para 16, daqui a pouco será de 10. Se for reduzida novamente, daqui a pouco será de 8. E não haverá limite. Porque quanto mais se reduzir, para que se prove que a solução não é a redução, mais novinho vão pegar. Por exemplo, encerrando a minha palavra, existe hoje em dia nas redes sociais um grande clamor sobre um atentado que estão cometendo uma criança. Eles colocam uma criança no meio da rua chorando em defesa, alegando que está perdido sem os pais e pede ajuda. E o que é que acontece? Quando você se solidariza a ajudar, lá na frente estão os cúmplices, os comparsas, que planejam o sequestro e ali só Deus sabe o que fazem com sua vida. Eles aliciam crianças, ou seja, a solução não está na redução. Cada vez mais vão pegar pessoas menores, cada vez mais vão pegar pessoas novas. Então, o que necessita realmente é a aplicabilidade, é a eficácia da sociedade, das políticas públicas exercerem o seu papel, que é fiscalizar e ordenar a maneira correta de se viver. Assim, eu encerro por hora essa palestra. Quem é pai, quem é mãe, sabe que quando chega uma certa idade, seus filhos querem participar das conversas, se acham até que tem essa condição
E quando eles adquirem realmente essa condição, que saem para a sociedade, eles desejam ser acolhidos, porque na verdade não são, e a sociedade que na maioria das vezes não os acolhe, mas pede a sua punição, certo? Então, punir não seria o ideal, e sim educar, porque esse problema vai além da punição. É uma questão social, é uma questão de educação, é uma questão onde o Estado deveria tomar as rédeas, certo? E não deixar essas crianças, esses adolescentes, à mercê de pessoas que as marginalizam, porque, como se foi falado, o meio onde elas vivem vão influenciar, porque elas precisam de um espelho. Boa noite, juiz, júri, amigos presentes. Eu vejo que a questão que a gente está tratando aqui é simples, é a redução da maioridade penal. Não estou aqui para defender o sistema que está ruim, a educação no Brasil, a família que está abandonada. Estamos aqui para defender a partir de que momento o ser humano é responsável pelos seus atos. Será que a idade é o único e melhor critério para avaliar se o indivíduo teve ou não discernimento para cometer um delito? Esse é o fato. Se a sociedade não pratica com ênfase políticas públicas de equilíbrio, se a família está abandonada, se a educação é ruim no país, outro fato. Outro fato. O ponto principal que a gente deve levar em consideração é o momento de discernimento, o nível de discernimento, da consciência intelectual que a pessoa tem na hora de praticar uma infração. É a idade, é 18, é 16, é 14, é 25. Não estamos questionando o sistema carcerário que é ruim. Pois se fosse assim, a gente colocaria a maioridade para 30 anos, que aí diminuiria muitas pessoas nos presídios. O presídio é uma consequência que deve ser como uma forma de restaurar o cidadão, uma consequência. No Código Civil diz que com 16 anos a pessoa pode casar, pode constituir família, pode ter filhos. Com 16 anos a pessoa pode ser um empresário, pode ter uma empresa, pode abrir conta em banco, pode passar cheque, pode fazer contrato jurídico, pode assumir responsabilidade, pode ter emprego em empresas, ser um funcionário, produzir, ter responsabilidade, assiduidade. Na Constituição Federal, diz que a pessoa pode trabalhar até com 14 anos na condição de aprendiz. E diz também que a pessoa pode votar a partir de 16 anos e escolher os seus líderes. Então, uma pessoa que pode constituir uma empresa, casar, consequentemente, fazer até testamento, escolher quem quer deixar os bens, gerir seu patrimônio, dar, vender, fazer negócios jurídicos. Uma pessoa que pode também escolher os seus representantes na sociedade. Quem é que vai ser o prefeito, quem é que vai ser o governador, quem é que eu quero que me represente. A pessoa não tem discernimento para cometer um crime. Saber que se fizer aquilo, existe uma punição e que não deve ser feito. Olha, até uma criança, como foi dito, sabe que se fizer algo errado, apanha. Então, que momento que a pessoa tem esse discernimento? Imagina um crime que uma pessoa comete com 17 anos, 11 meses e 29 dias. É um dia que vai fazer a pessoa ter a compreensão completamente diferente do que ela fez, ela ter esse discernimento? Não é. Então, eu defendo que a maioridade penal deve ser reduzida e que em situações delicadas deve ter uma perícia técnica altamente comprometida e com conhecimento suficiente para saber se no momento do delito, se aquela pessoa com 16 ou 17 anos tinha o discernimento necessário para saber os efeitos daquele ato, independente de idade, independente de 18, de 19, de 17 ou 16. O critério ser o discernimento da pessoa, se ela sabe ou não sabe os reflexos daquele ato. Mas para isso é necessário reduzir para 16. Porque se for contestado, se for comprovado que uma pessoa que cometeu um crime com 16 anos tinha esse discernimento, então a lei tem que ser minimizada, a idade penal, para que a pessoa possa receber a punição
com certeza, diminuir os níveis de crime na sociedade. Por quê? A gente observa nos países onde a maioridade penal é menor, que tem uma incidência criminal menor do que no Brasil. A Alemanha, por exemplo, em 2% dos crimes são cometidos por menores de 18 anos, menores de 16 anos. E lá a idade penal é de 14 anos. Esses são fatos. Claro que não tem como a gente comparar a Alemanha com o Brasil. A política econômica lá é outra, a educação é bem melhor. Mas por quê? Porque é só através desses tipos de lei que a redução criminal diminui. Boa noite a todos. Dando continuidade ao que o nosso amigo Saul falou, também podemos falar sobre o ECA. E, segundo o estatuto dele, diz que assegura os jovens de 16 a 18 anos, dando uma reeducação e dando um amparo a ele. Mas também vale lembrar que a impunidade do ECA para esses jovens não intimida nem um pouco aqueles outros jovens que intencionam transgredir a lei, dessa forma ficando impune. Eu acho que aqui todo mundo, se lembrar dos seus 18 anos, quando completou, sempre teve um parente, um amigo, que chegava e falava: ah, agora tem 18 anos, pode ser preso, cuidado, viu? Eu mesma, quando fiz, foi recentemente, me lembro, todo mundo falou isso. Eu não ouvi menos de 30 vezes isso. Cuidado, agora você pode ser presa. E outra coisa que podemos mencionar, que nosso grupo falou, é o seguinte: reduz a maioridade penal para 15 anos, aí as crianças de 13, 12 anos entram na vida do crime. Reduz para 13 anos, as crianças de 10 entram. Isso não é comprovado, até porque a gente vê, isso é cotidiano, a gente vê que as crianças marginalizadas que andam na rua, essas coisas mais largadas, não é menor de 10 anos. Nunca foi. Essas crianças de 10 anos sempre ainda não têm um discernimento para associar esse lado da criminalidade e tudo mais. Podem ver, mas ainda tem chance de resgatar, sair dessa vida. Outra coisa é que o ser humano não é mecanizado para falar: olha, até 17 anos, 11 meses e tantos dias, você não tem ciência de nada. Agora, no dia que você tem 18 anos, de meia-noite e 1 minuto você tem. Pronto. Não é. O que deveria ser feito é adotar a política de outros países, que não são só países de primeiro mundo, como tem países não muito desenvolvidos como o Haiti, que a redução é muito menor que a nossa. E o índice de criminalidade lá é gritante, a diferença com a do Brasil. Podemos também citar um exemplo que não muito recente, de 2007, que aconteceu, que acho que todo mundo lembra, é do menino do João Hélio, que estava saindo do colégio com a mãe, os bandidos assaltaram o carro da mãe dele, se eu não me recordo, um tinha 16 anos, um de 17 e um de 27 anos. Após o assalto, saíram 2 adultos e o irmão do menino João Hélio do carro, e ele ficou emboscado no cinto. Os bandidos viram, mesmo assim permaneceram com a fuga, continuaram, o menino se debatendo o tempo todo no chão. Após algumas pessoas perceberem essa ação, gritaram: a criança está sendo arrastada, é uma criança, não sei o quê. Eles ignoraram e simplesmente falaram: não é uma criança que está sendo arrastada, é um mero boneco de Judas. E no final, no desfecho do carro, quando o carro da família foi encontrado, o menino estava sem dedo, sem metade dos dedos, o corpo completamente estraçalhado, a cabeça dele até hoje não foi encontrada por completo. Para vocês terem noção. Então, assim, uma pessoa de 16 anos, 14 anos tem discernimento do que está fazendo. Ela entende, ela vê aquilo, ela sabe. Então, por isso a gente defende a redução. Infelizmente, senhores jurados, amém. No tempo do ECA, os crimes eram outros. Você tinha, antigamente, uma pichação na parede, um papelzinho que um aluno jogava na professora. Você tinha um filho que respondia ao pai, mas hoje, infelizmente, a gente passa desses pequenos crimes para crimes como a colega falou agora, no caso de João Pedro. Homicídios e homicídios qualificados, onde não só basta matar, mas tem que matar com requinte de crueldade. João Hélio foi um dos casos que apareceu no Brasil, mas quando João
João nós não temos no Brasil afora? Quantos João não morrem vítimas de menores, de assassino, porque sabe que não tem punição? Lá no século XVIII, César Beccaria já dizia: não é o tamanho da pena, mas o delinquente saber que vai ser punido. E aí nós temos exemplos aqui em Campina Grande, por exemplo. Hoje, 21 de maio de 2013, aproximadamente 25 menores, estou dizendo 25 menores, já foram apreendidos com armas só aqui em Campina Grande. É uma média de uma arma por semana. Uma arma por semana. Talvez esses dados sejam maior do que os maiores que são presos portando arma de fogo. Pasmem, senhores jurados. Um só menor, um só infrator já foi apreendido 3 vezes só este ano com arma de fogo. Mas por quê? Porque não tem punição. Um menor que porta uma arma de fogo, que tem uma posse com arma de fogo, não tem punição. Pior ainda, se esse menor estiver numa cidade fora de Campina Grande. Vocês sabem quais são as cidades de Campina Grande que tem abrigo para menores? Apenas 3 abrigos no estado da Paraíba. Se você é apreendido numa cidade fora de Campina Grande, você corre o risco. Aliás, ele tem a felicidade de voltar para casa porque não tem onde colocá-lo. Vocês sabiam disso? Um menor do sexo feminino, o problema aumenta. Só temos abrigo na cidade de João Pessoa. E lá no abrigo de João Pessoa não aceitam menores do sexo feminino de outras cidades. A criança do sexo feminino aqui em Campina Grande, ela comete o crime e sabe que não tem onde colocá-la. Ela não pode ir para a cadeia porque a legislação não permite. Então vai para casa. Fácil de resolver. Quando não vai para casa, o sistema de segurança pública roda com ela para cima e para baixo, para achar um lugar para interná-la. Quando chega em João Pessoa, a juíza da comarca não aceita porque não há vagas. Data venha, meus colegas. Vocês disseram aqui que apenas 1,9% dos crimes cometidos por menores são de alto risco. Eles falaram aqui. E como é que ao mesmo tempo eu vou pegar os menores que cometem crimes de alto risco e vou lotar as cadeias? Contradição. Se só temos 1,9% dos crimes cometidos por menores de alto risco, como é que eu vou lotar a cadeia? Os abrigos, tomemos por exemplo a antiga FEBEM em São Paulo, que hoje mudou de nome. Vocês sabem quanto custa? Vocês sabem quanto custa um menor para ficar abrigado por mês na FEBEM, lá em São Paulo? Não. R$7.000. R$7.000 que a gente paga para um menor ficar no máximo 3 anos. Aí você comete um homicídio hoje qualificado, como é o caso do João Hélio, como é o caso da dentista, que foi queimada. Ela não foi só morta, não, ela foi queimada, que é para dizer assim, a gente mata matando. Vai passar no máximo 3 anos. Se a redução fosse diminuída para 16 anos, como é a nossa proposta, ele ia ter uma pena de, no mínimo, vamos dizer que ele pagasse um sexto, mas ele ia passar no mínimo mais 5 anos, uma pena qualificada de que chega a 30 anos. Mas a gente diz, não, se baixarmos para 16 anos, o tráfico vai pegar as crianças abaixo de 16 anos. Até concordo que vão pegar o de 15, o de 14, e aí daqui a 10 anos, 20 anos, nós vamos ter que repensar a legislação? Vamos ter sim, como foi repensado no Código Civil. O indivíduo adquire a capacidade só aos 21, depois foi baixando e agora aos 16, como o próprio Saul falou, ele já pode fazer relações jurídicas, casar. Imagina uma mulher casada aos 16 anos, ela é casada e agredida pelo marido. Ela já adquiriu a capacidade jurídica. Ela é agredida pelo marido. Quem vai representar ela na delegacia? O marido, que foi seu agressor?
Ela já tem responsabilidade. Ela já criou a responsabilidade no momento em que casou. Aí é agredida pelo marido, vai à delegacia prestar a queixa do marido. A delegada vai dizer, infelizmente, você tem menos de 18 anos. Vai achar seu responsável legal? Meu responsável legal é meu marido. O marido vai representar contra ele mesmo. Por isso, a contradição já começa daí. O Código Civil diz uma coisa, o Código Penal diz outra. Aí você diz, os presídios não abraçam, não... Infelizmente, o que a gente vê no dia a dia, nós temos aqui, eu vejo aqui na plateia, tem profissionais da segurança pública, e a gente vê que os menores ensinam os maiores. Não são os maiores que vão ensinar os menores, não. Você foi muito eloquente. Vamos montar uma igreja ou um presídio? Vamos montar nós dois. Vamos montar um presídio aí, tu. Boa noite, meritíssima juíza. Boa noite, corpo de jurados, demais integrantes da plateia, assim também como os nossos companheiros. E por falar em nossos companheiros, veio-me agora a lembrança do rei Salomão. Muitos aqui já ouviram falar do rei Salomão, acredito que 100% já ouviu falar do rei Salomão, que disse em suas sábias palavras: quanto mais abrimos a boca, mais falamos besteira. E foi o que ouvimos muito aqui hoje, já ouvimos muita besteira por parte da defesa, que veio com argumentos que não se condizem com nossa realidade, não condizem com o nosso dia a dia, não condizem com a nossa cultura, com o nosso país. Eu viria trazer aqui a concepção de José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, que diz que é inconstitucional. Os direitos fundamentais são garantias do cidadão, garantia do indivíduo. Então, é inconstitucional. Como mudar uma cláusula pétrea? Como mudar uma cláusula pétrea? Como um projeto de lei, como uma emenda vai mudar uma cláusula pétrea? Não temos, é inconstitucional, não temos como fazer isso. São garantias individuais. São coisas que não podemos mexer. E ainda assim, senhores, que viéssemos a mudar, e ainda assim que viéssemos a mudar, não poderíamos fazer uma mudança de 500 anos em 5 dias, em 5 meses, em um ano. Como mudar 500 anos em 5 meses? Como fazer isso? Temos uma história, uma cultura, vivemos num país de terceiro mundo. Como compararmos exemplos europeus com exemplos brasileiros? Não podemos. Se viermos a fazer isso, estaremos dando nosso atestado de burrice. O que estão querendo fazer? Estão querendo vendar, botar uma venda nos olhos da sociedade. Estão querendo colocar a sujeira debaixo do tapete. Como é que nós vamos mudar uma vida simplesmente diminuindo a maioridade penal? Não podemos, não podemos, ainda considerando que é inconstitucional. Isso nos mostra que se viéssemos a diminuir a maioridade penal, mostraríamos que não temos como mudar o nosso dia a dia. Não temos. Porque colocando um menor que comete um delito desse num presídio, o que estaríamos fazendo? Estaríamos apenas recrutando aprendizes para o crime. Somente. Um menino que comete um delito, vamos supor, que fica com uma menina e comete relações sexuais com ela. Não precisa nem ser um crime hediondo. Não precisa nem ser um crime hediondo. Um menino desse vai para um presídio. Vai para um presídio, porque ele vai responder como um adulto, ele vai para o presídio. E lá o que vai acontecer? Ele vai ser um aprendiz de um grande criminoso.
ele não vai mudar a história dele, ele não vai mudar a nossa sociedade. Ele vai aprender a ser um grande criminoso e, com isso, os efeitos colaterais para a nossa sociedade serão horríveis. Nós teremos uma grande crise se isso vier a acontecer. Portanto, senhores, conscientizem-se. Os senhores corpos de jurados que estão aqui, acredito que pessoas idôneas, inteligentes, capacitadas, que por isso que estão aqui nessa noite, irão votar contra a redução da maioridade penal. Porque é uma situação inconstitucional, é uma situação que não se enquadra no nosso dia a dia. Vivemos num país de terceiro mundo e não podemos comparar-nos com países de primeiro mundo. Vivemos outra cultura, vivemos outra estrutura. Então, devemos melhorar nossa educação, nossa família, nosso dia a dia. As políticas deverão se visualizar em relação a estes momentos. Não podemos fazer o que não nos apraz. Obrigada. Boa noite a todos, Maria Luísa, os colegas aqui que compõem os jurados, os colegas que grandemente falaram aqui, apesar de discordar do que os senhores defenderam, inclusive até acrescento a colega, que eu acredito que a realidade social que a senhora vive não é a verdade que nós, os demais aqui que estamos aqui nesse tribunal, vivenciam, né? Eu acredito que todos nós saímos agora, exatamente, daqui a meia hora, e irmos ali para o semáforo, provavelmente vai ter uma criança que está sendo marginalizada, que está sendo vítima dessa criminalidade que está exacerbada no nosso país, certo? Que elas apenas são vítimas da falta de políticas sociais, que são vítimas da falta da assistência dos nossos governantes. Espero que um dia a senhora nunca tenha que vivenciar esse tipo de situação. Mas, bem, a colega brilhantemente falou, já está bastante com um embasamento. É inconstitucional. Gostaria também de acrescentar o seguinte, essa fase da adolescência, da juventude, é a fase que você está formando o seu caráter, você está formando como um ser humano. Imagine só, você está tendo o momento de sua formação, aí você comete um crime. E aí você é jogado no sistema prisional do nosso país que, sinceramente, é extremamente ineficaz. E aí ele vai apenas para a escolinha da marginalidade. Imagine como esse adolescente, esse jovem sair do presídio, ele vai estar um manda-chuva realmente do crime, porque vai ter os professores lá dentro para ensinar ele. Mas não, é a medida fácil que o governo sempre procura. A medida de quê? Vamos resolver o problema apenas à base da norma. Eu gostaria de saber onde tem comprovando que a norma realmente estabelece por total os problemas que existem no mundo. Infelizmente, eu não encontrei. Bem, se não houver uma eficácia de amparo social, a educação, como está, vou mostrar aqui para os senhores, no artigo 227 da Constituição, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a toda criança, ao adolescente, direitos que são garantias comuns dele, que é a vida, a saúde, ao respeito, à educação. E será que realmente aquela criança que vive à margem da sociedade, ela está tendo todas essas garantias? Com certeza não. Nem muito menos dentro da sua própria casa, que não tem uma estrutura familiar, não tem uma educação familiar. Imagine do governo, em que eles apenas se preocupam com aquilo que está à vista deles, interesse e retorno deles próprios. Então, os senhores realmente acreditam que a solução para o problema da criminalidade, da violência no nosso país está na redução da maioridade penal? Será que não existe a necessidade de forma eficaz as políticas sociais começarem a agir? Será que o clamor da sociedade não é que de repente o governo venha se movimentar e livrar das garantias do direito do cidadão?
que está previsto no artigo 5º da nossa Constituição? Eu gostaria de perguntar, com certeza tem mães e pais aqui dentro. Se seu filho hoje cometesse um crime, com seu amor de pai, amor de mãe, que foge à razão, ele, pronto, reduziu a maioridade, ele tem 16 anos. Aí ele vai lá descer agora mesmo, para o presídio do Serrotão. Você ia ficar satisfeito com isso? Você não acredita que seu filho deveria ter o direito de repente ser restabelecido na sociedade? Com certeza sim. Então, não adianta apenas agir pela forma da lei, mas precisa se dar garantias e estabelecer, ou aliás, restabelecer esses jovens, essas crianças que estão simplesmente sendo vítimas dessa própria violência em que todos nós estamos inseridos no nosso dia a dia. Obrigada. Vocês ficarão satisfeitos se seu filho for morto hoje, quando sair da escola, e o menor não ir para um abrigo, passar 3 meses, 45 dias, como são as penas de internação? Vocês ficariam satisfeitos? Qual é a mãe que vai ficar satisfeita em ver seu filho morto e saber que o assassino dele não vai passar mais do que 3 anos no abrigo? Em 1997, um índio em Brasília foi queimado vivo. Eu disse vivo. O índio foi queimado vivo por menores, aliás, um menor e alguns maiores. Aí você diz, não, por causa do social. O social, não tem educação. O menor que matou o índio era de classe média alta. Teve ou não teve condições de ir a uma escola boa? Teve ou não teve condições de frequentar os melhores restaurantes de Brasília, fazer viagens pelo país? Mas não, o hobby dele foi riscar um fósforo no índio vivo e queimá-lo. Punição. Qual é a punição para isso? Qual é a punição? Aí você diz, vamos pegar os menores de 16 anos, vamos colocar no presídio do Serrotão. Minha gente, a lei de execuções penais já diz, divide-se por crime. Se você é homicida, vai ficar numa ala de homicida. Se você furtou, porque um furto é diferente de um roubo, acho que vocês sabem. O furto não emprega violência. Peguei o celular da amiga aqui e levei para mim. Eu não mereço ficar com um homicida, claro. Mas a lei de execuções penais já diz isso. Não precisa de ECA, não precisa de Código Penal. A lei de execução penal já diz isso. Os presídios são falidos? São. Recuperemos os presídios, construímos novos presídios. A gente só não pode punir a pessoa de bem que sai de casa e tem seu filho morto, como nós vimos em São Paulo há uns dias atrás. O menor chegou lá, tomou o celular, à força, e para concluir o crime, atirou um queima-roupa na vítima, que morreu na hora, em frente do apartamento de casa. Quem é que está feliz? A mãe do menor que morreu? Do adolescente que morreu? No início da carreira, estudando para se formar, quem sabe ser um médico, um advogado, um juiz? Quem está feliz é o menor criminoso, que por ter menos de 18 anos, aproximadamente 30 dias para completar seus 18 anos, daqui a 2 anos ele vai estar na rua de novo. E a família que perdeu o seu filho? E os amigos? Como recompensar a morte apenas de um filho? Nós vivemos uma dicotomia. De um lado, o Estatuto da Criança e do Idoso. E do outro lado, a vida. O que vale mais, minha gente? A vida ou o Estatuto da Criança e do adolescente? Perdoe-me. A vida é nosso maior bem jurídico. Não tem cláusula pétrea que seja maior do que a vida, viu? Não tem cláusula pétrea que seja maior do que a vida humana. É o maior bem jurídico, é a vida. Essa história de cláusula pétrea não pode sobrepor a vida humana que vem sendo perdida por menores que não têm punição. Voltando, porque meu tempo acabou naquele momento, os menores, não se enganem não, os menores é quem ensina os maiores. Eu tenho 31 anos, não sei ligar uma moto. Você aprende um menor hoje, ele lhe ensina a ligar a moto sem a chave. Se me der a chave da moto hoje, eu não ligo ela. E o menor liga a moto sem precisar da chave.
Como é que o menor vai chegar num presídio e aprender com os maiores? Ele vai ensinar. O menor tem acesso à internet hoje, acesso a tudo, ele sabe de tudo. Você vê em documentários produzidos no Rio de Janeiro, tem os militares aqui que talvez não conheçam as armas. O menor, ele mostra arma por arma, calibre por calibre, diz seu alcance, diz o que faz no corpo humano. Como é que o menor desse vai sair doutor do presídio? Ele vai ser professor do presídio. Porque hoje ele tem acesso à informação que antigamente a gente não tinha. O Código Penal da gente é de 1940, naquele tempo de internet. Hoje, qualquer menor tem acesso à internet pelo celular. Está aqui no celular. Acesso à internet, ele tem todas as informações. E lá no presídio, não se engane, ele vai ser professor do doutorado lá dos presos que já estão lá. E voltando à lei de execução penal, que já diz, vamos dividir os presos por crime. Se a gente dividir o preso por crime, essa balela de que os menores vão se misturar com os maiores se acaba. Porque se ele comete um crime hediondo, ele vai se misturar com quem cometeu o crime hediondo. Se ele cometeu um furto, ele vai para o lugar de quem comete pequenos crimes. Eu gostaria de lembrar 3 coisas que nossa amiga Desirê falou, que como jurista e como ser humana me doeu profundamente. Primeiro, falar que, citar como exemplo, as mães que aqui estão presentes, dizer que se um filho dela cometesse um ato infracional, se elas queriam ver ele no presídio de Serrotão. Sinceramente, você está colocando o sentimento familiar, o sentimento materno acima da lei. Ou até mesmo, como o Frank falou, acima do nosso valor jurídico, que é a vida. Aí quer dizer que a rebeldia de um adolescentezinho vai sobrepor sobre a vida? Eu digo por experiência própria, porque meu irmão foi assassinado ano passado por um menor de 17 anos, que não foi punido, e, ou seja, ninguém interditou ele. Com isso ele veio e matou mais 2 do meu irmão. Tá entendendo? Outra coisa, me desculpe. Vou deixar ele concluir, minha professora. Nossa amiga que citou o rei da sabedoria e da ciência como inspiração das suas palavras, certamente se debruçou por muito tempo em estudar as leis daquele reinado e esqueceu de prestar atenção na aula de direito constitucional, o qual o professor disse que as cláusulas pétreas não podem ser extintas, mas podem ser alteradas. Podem ser acrescentadas mais direitos e ter sim alterações. Não deu como garantir, ninguém tem, se a menoridade penal, 16 anos, vai ser a solução dos problemas. Ninguém tem essa garantia. Mas com certeza 18 não é. Olha como é que está a nossa sociedade. 16 anos não tem como a gente saber se vai ser. Mas e 18 está sendo a solução? Para a diminuição dos crimes não está sendo. Nosso amigo foi muito feliz quando disse que os menores de 18 anos entram mestres. Imagine, vamos lembrar, aconteceu recentemente, mês passado, a dentista trabalhando, mãe de uma criança com deficiência mental, trabalhando, um dos 4 elementos envolvidos no crime, menor de idade, programa como vai ser o ato criminoso, premeditado. Pensa, vamos pegar um cartão, vamos no banco, vamos sacar, o banco tem dinheiro, se não tiver dinheiro a gente volta lá, amarra ela e queima. Uma pessoa dessa não tem discernimento, não vai ser punida, porque tem menos de 18 anos, tem 17 anos e alguns meses, não vai ser punida. Por quê? Porque a sociedade foi ruim com ela, porque ela não teve educação, porque o sistema carcerário não vai restaurar, mas e o fato em si? E aquela pessoa que estava trabalhando, que morreu, deixando uma filha, deixando uma família, e o de 17 anos e meio não vai ser preso, não vai ser nada, porque não tinha capacidade intelectual, discernimento para saber o que estava fazendo. Ora, ele premeditou, eles programaram, eles sabiam o que ia acontecer antes, durante e depois. Como essa pessoa pode ficar impune, alegando que a idade dela não condiz com discernimento e capacidade intelectual? Não vamos pegar o exemplo lá da Alemanha, não. Vamos mais para perto? Vamos mais para perto? Vamos deixar a Europa. A Europa é rica, o Brasil é pobre, como os
novos colegas aqui insinuaram, a Argentina. Vamos para a Argentina, que é da América do Sul. A Argentina, meus amigos, 16 anos, o cara já está na cadeia. Cometeu um crime, a partir dos 16 anos ele vai para a cadeia. Não precisa a gente sair para longe, não. País aqui vizinho do Brasil, Argentina. E aí, uma característica semelhante à nossa. É claro que eu não vou negar que a educação é que vai fazer a diferença. Mas a educação, infelizmente, é a médio e longo prazo. O povo está morrendo hoje. Ligue o noticiário hoje, quando você sair daqui da aula, vá para a internet e veja quantas pessoas morreram hoje no Brasil, vítimas de menores. E procure saber amanhã o que foi feito com ele. Nada. Porque infelizmente, quando se tem abrigo, já está lotado, não pode mais pouco, porque já está cheio. Mas a gente tem 3 abrigos na Paraíba, o cara comete o crime fora da cidade e fica, tem que ser entregue à família, porque não tem lugar para colocar. Parabéns. Tem que botar 5 minutos agora para as alegações finais. Boa noite, senhores e senhoras. Eu quero dizer o seguinte: meu amigo disse aqui que ele não sabe ligar uma moto e veio dizer que os menores conseguem ligar a moto sem precisar da chave. Quero dizer a ele que os menores ligam essa moto sem a chave porque aprendem rápido. E se eles forem para a cadeia junto com Fernandinho Benamar e com outros criminosos que são truculentos, aprenderão bem rápido a mesma coisa. Talvez serão piores, sairão piores de lá, porque como eles aprendem mais rápido, vão sair da cadeia mais rápido, porque chegaram lá mais cedo, e vão passar isso à sociedade inteira. Quem vai sofrer somos nós, pagadores de impostos. E eu quero dizer o seguinte: se nós diminuirmos a nossa maioridade penal, estamos colocando mais cedo os jovens, nossos jovens, na cadeia. É isso que eu quero dizer, senhores. Senhores e senhoras, pensem um pouco na hora de tomar decisões, porque isso é uma decisão difícil, mas porém eficaz. O nosso amigo aqui falou o que é que vale mais? ECA ou a vida? Constituição ou a vida? Cláusulas pétreas ou a vida? Queria eu informar-lhe que as cláusulas pétreas defendem a vida. A Constituição defende as vidas, os direitos individuais, os direitos humanos. É isso que ele defende. O companheiro está precisando rasgar a Constituição e fazer outra. Porque se não for assim, todo mundo aqui aprendeu errado. Apenas para nós fecharmos aqui a centro de tese, nós apenas estamos tentando resolver um problema complexo com uma solução simples e fácil. Mas na realidade nós temos que resolver um problema complexo com soluções complexas. E desta forma nós poderemos chegar ao denominador comum. Continuando, senhores, o que deu para defender é que o grupo erroneamente ousa e insiste em relatar o fato da não punição. Jamais, e eu queria dizer novamente, jamais estamos aqui apregoando a não punição. Eles terão punição na medida cabível, na medida necessária, porém, no tempo oportuno. Por quê?
Porque o tempo é hoje de se educar, de se ensinar, de se cobrar. Lamentavelmente, obtivemos exemplos como a nossa amiga Graziella. Infelizmente, teremos vários outros. Isso realmente é notório. Mas, como aprendemos e como vemos que no decorrer da noite a situação é esta, porque a sociedade nos imputa esta maneira de viver. Porque o jovem hoje, o infrator, ele é obrigado. Infelizmente, temos que aceitar essa ideia que ele é obrigado, ele é imputado a viver assim, a ter status com a arma na mão, a conseguir pela dor e pelo sofrimento que ele almeja. Infelizmente, resultados como esses, como o do rapazinho, da criança que foi lançada no carro, o Hélio. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil, sim. Mas por que exemplos isolados que a mídia em si focaliza? Por conta disso, vamos estabelecer uma lei geral. Reduz a maioridade de 16 anos e a partir de agora vão ser presos quem cometer esses atos. Como falou o nosso amigo aqui, adversário, Saul, ele falou que não existe uma data, não existe um tempo pré-determinado. Hoje, 17 anos e 29 dias, pronto. Não sei o que faço, amanhã agora eu sei. Então, da mesma forma, seria com a minoridade, com 16. Então, não muda nada. A questão está na aplicabilidade e na sociedade tomar posse do que deve. Ainda bem, meu amigo, que você me ajuda nesse debate. Ele diz que o menor aprende rápido. Se ele aprende rápido, ele aprende aos 16 anos que não pode cometer crime porque ele vai para a cadeia. E a Constituição, minha colega, data vem, eu não estou querendo rasgar a Constituição, não. A Constituição defende os direitos humanos. Você está querendo defender o direito dos desumanos. O direito de quem pega uma arma e mata o outro. É humano tirar a vida do outro? Está na Constituição, está na Bíblia, está nos 10 mandamentos que matar é proibido. Então, com 16 anos, eu tenho certeza que ele já tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado e não cometer um crime, porque ele saberá que se cometer vai para a cadeia, cumprir pena de até 30 anos. Bom, vou encerrar aqui deixando alguns questionamentos. Nós pensarmos durante passados dias. Que país é esse que se diz tão democrático, onde 90% da população clama por justiça, clama por essa redução? Que democracia é essa? Onde 10% apenas da população, da sociedade, é aquela que diz, não, é o mocinho, coitadinho, que veio marginalizado. Certo? Será que todos que estão na favela são marginalizados? Todos que são ali da classe baixa são marginalizados? Não. Dali também saem advogados, saem médicos, saem professores, porque resolveram seguir outro caminho. Mas tiveram a mesma orientação, foram criados todos ali dentro daquela favela, daquele setor, mas resolveram seguir outro caminho, outro lado. Por que não são coitadinhos também? Que país é esse que clamamos por justiça todos os dias, onde no decorrer dos anos anteriores, passar após anos, ano após ano, só vem aumentando o índice de criminalidade através de menores infratores? Por que país é esse onde a escolha dos governantes não é tão importante assim? Se com 16 ele não tem tanto discernimento, mas ele pode escolher um governante. Então não é importante, né, escolher um governante. Um presidente não é importante escolher. Um prefeito não é tão importante escolher. Porque é um menor de 16 anos que não tem discernimento, ele pode escolher. Não é tão importante assim. O nosso Brasil, o nosso país, por que não pode se espelhar em um país de primeiro mundo? Por que não pode tirar as coisas boas do país de primeiro mundo? Por que tem que se rotular terceiro mundo e segurar ali, não pode se modificar? Por quê? São esses os questionamentos que são levantados no decorrer desses anos com o aumento da criminalidade no nosso país, onde se diz tão democrático. Né? O país, ele clama por justiça e não por vingança, como foi enfatizado aqui. Não é vingança que queremos, é justiça. Onde famílias são destruídas todos os dias por menores, né? Que cometem crimes. Eu sou assim, não vítima, mas vou citar um exemplo. Eu estava no centro, na parada do ônibus, e veio um, chegou na minha bolsa e fez: hoje eu posso roubar sua bolsa até meia-noite. Mas depois disso eu vou fazer 18 anos, eu não posso fazer mais.
Ele não tem discernimento do que ele está fazendo? Será que ele não tem? Será que ele está estuprando? Ele arrastou uma criança por várias quadras de uma cidade e ele identificou. Ele disse, não, era só um bonequinho de Judas, não era uma criança. Será que ele não tem discernimento do que ele estava fazendo? Não, não é isso. É porque ele sabe que no final de tudo, ele vai ser impune do que ele fez. Então é essa visão que nós queremos trazer e fechar aqui nesse momento. Nós estamos buscando não apenas a redução da maioridade penal, mas sim o aumento da moralidade penal no nosso país. Vai, irmão.